continuando aqui a terceira parte sobre o Pai Nosso, ok? Vamos lá, nós estávamos na parte do que? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Por que Jesus iria falar isso? Por quê? Porque quando acessamos o divino, olha que interessante, quando acessamos a Deus, nós temos dívidas, ok? Temos dívidas criadas por causa de nossos erros, ok? Porém, nós também temos créditos gerados por pessoas que nos trataram de forma errada, de forma que não deveria ser tratada. Então, tanto nós tratamos pessoas errado, como fomos tratados errado, ok? E quando acessamos essa frequência superior, esse divino, o campo do reino de Deus, ok? Entenda o seguinte. E nós ali entregamos, perdoamos dívida de outras pessoas, ok? Deus, que é o todo, conectado com o todo, tem o poder de então também perdoar dívidas que nós tenhamos com outros que nós não lembramos, que nós não conseguimos saber quem é, de repente uma pessoa que nós nunca mais vimos, pessoas que nós ofendemos e não sabemos, não lembramos, mas que elas, de alguma forma, lembram de nossas dívidas com elas. Então é a hora de nós acertarmos as coisas. Um exemplo perfeito que eu faço, uma analogia, tá? É uma analogia. É como se nós chegássemos para um banco, ok? E o banco tem você deve para alguém, né, um banco, ele vai pegar as suas dívidas e os seus créditos e seus débitos e vai fazer a redução, entendeu? Então o processo com Deus é nesse sentido. Por quê? Digamos que eu esteja devendo 10 de alguma coisa errada que eu fiz. Mas eu também fiz algo positivo de 20. Então aquilo, ao acessar essa dimensão espiritual, por nós não nos lembrarmos, por nós não sabermos, por serem dívidas que se perdeu no processo, então quando nós acessamos isso, entregamos, só que a equivalência tem aonde? Quando eu libero a dívida. Quando eu coloco que eu perdoo as pessoas, eu perdoo aquele irmão, eu perdoo aquela pessoa, eu perdoo aquilo lá, por ter feito algo de mal, eu libero esse perdão. Então, ao eu liberar esse perdão diante de Deus, com Deus, Deus vai, então acessa as dívidas que eu tenho com com outras pessoas que têm essa dívida comigo, e então quita essa dívida. Então, esse é o processo. Então, esse é o processo dessa oração. E isso quem falou foi Jesus Cristo. Entenda. Eu não estou inventando nada. Eu estou explicando o porquê Jesus mandou nós orarmos isso. Então, o processo de oração é para ver esse... Claro que não resolve tudo. Muitas coisas têm que ser resolvidas. Mas uma porcentagem dos nossos erros e acertos são acertados nesse momento. É uma pequena porcentagem, tá? Não ache que é só pedir o perdão, só liberar o perdão que zerou a conta. Não é. E outra, também não muda quem você é. Você tem que modificar e parar de gerar dívida, certo? E começar a gerar mais crédito. Isso existe e está na palavra de Deus. Não é uma invenção, tá bom? E aí, continuando. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, quando veja que você está trazendo o reino de Deus. Quando chega na questão das dívidas, elas também impedem. Que a Bíblia fala assim, que os pecados fazem divisão entre vós e Deus. Então, se nós removermos as dívidas, aumentamos o reino de Deus em nossas vidas, as dimensões espirituais, ok? E aí, também a hora o quê? Não deixeis cair em tentação. Ou seja, nesse momento
eu também oro pedindo para quê? Para que eu não gere mais dívida. Não me deixe mais pecar. Me ajude a não pecar mais. Não me ajude a não cair mais em tentações. Para não criar bloqueios para que o reino de Deus se manifeste. Então eu estou invocando, estou trazendo Deus, a dimensão divina até mim. Esse é o objetivo. Lembra que eu falei lá no começo? Que quando o noivo fosse retirado, então eles jejuariam e orariam, ou seja, eles teriam que buscar a Deus, ou seja, a oração do Pai Nosso é um processo de busca de Deus, ok? Mas livrar-nos do mal. Por quê? Porque também Jesus sabia que haveria também armadilhas do inimigo. Não é somente nós não errarmos, mas existem armadilhas para que nós erramos, para que nós pecamos, ou que vão tentar nos prejudicar de forma injusta, ou seja, livrar-nos do mal, das pessoas que vão agir contra nós, ou seja, a oração do Pai Nosso também é uma oração de livramento, de proteção para livramento, ok? E então no final há uma declaração, porque tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok? E aí Jesus acrescenta assim, pois se perdoares a ofensão dos outros, o Pai será. Ele dá uma explicação, porque ele percebeu que as pessoas ali que estavam ouvindo essa oração, ficaram a questão do entendimento da dívida. Ó. Ele faz uma declaração, amém. Isso fecha, dá como que fosse um final, um ponto final, a declaração do reino de Deus na terra. Então o objetivo é trazer o reino de Deus na terra, a oração do Pai Nosso. É um fluxo de energia que tem que ir descendo e desce e estabiliza aqui, declarando o reino de Deus, a glória e o poder é tudo dele, ok? Aí ele explica, olha que interessante, ele entra aqui no versículo 14 e percebe que as pessoas que estavam ali, ele era sensato, Cristo. Ele percebia que as pessoas estavam entendendo o que ele falou. E ele percebeu que as pessoas não entenderam um pouco bem, ficou um pouco mal explicado, mal compreendido. No caso, mal compreendido, né? Não mal explicado. Perdoar as nossas dívidas. Aí ele fala lá, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Olha que interessante. Se você não perdoar o próximo, Deus não perdoa você. Porque não tem como perdoar você. Porque você não gerou crédito. Então, a liberação do perdão. Eu perdoo as pessoas porque elas fizeram comigo. Digamos 50 de crédito. Perdoei ali. Ok? Então, algo que tem eu com Deus é perdoado. É quitado. Não existe nada mágico nesse processo, tá entendendo? Não existe assim, Deus não é injusto. Deus não vai simplesmente, a pessoa fez tudo errado, pediu perdão, creu em Jesus Cristo, acabou, encerrou. Não é bem assim. Se você for olhar o contexto da palavra de Deus, das palavras do próprio Cristo, ele fala muitas vezes que nossas dívidas têm que ser pagas, ok? Mais na frente eu vou falar de outras coisas também. Então, aqui nós entendemos e compreendemos de totalidade o Pai Nosso. Então, passe a orar várias vezes ali o Pai Nosso, entendendo cada parte. Faça a conexão com Deus, santifique o nome dEle, invoque o reino de Deus, vai trazendo a presença de Deus para você. Vai declarando que seja feita a vontade de que tem no céu, seja aqui na terra também. Você entendeu? E vai descendo. Pede para o maná, o alimento de Deus. Perdoa os seus irmãos, perdoa os seus inimigos. E vai descendo para receber também perdão. Não pede proteção, pede para não errar mais. E vai descendo. Declara a glória de Deus e estabiliza. Entendeu? Esse é o processo. É um processo de descida de Deus na terra e plenitude. Conseguiu isso, você conseguiu a oração. E todas as nossas orações têm que ser nesse processo de descida, tá bom? Então, nesses 3 vídeos você aprendeu sobre a oração. Mais vídeos a gente vai ter para frente
e mais coisas mais muito melhor, muito mais importantes que a gente tem que estar orando aí. Não deixe de aprender, não deixe de seguir. Compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem mais, a orar mais direito, para fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Então fica com Deus, fica na paz e vamos em frente.